O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir. É valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. A vida é feita de escolhas e quando a escolha é cuidar, tudo muda. Unimed Erechim, te ver bem, nos faz bem. E também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. A Unicred, o valor de quem cuida. E o Instituto de Olhos Santa Luzia, sua visão merece profissionais altamente qualificados e tecnologia de ponta. Agende já a sua consulta pelo telefone 3522-2267. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reumatologia, sobre as doenças autoimunes. E quem está conosco é a doutora Arien Oldoni, que atende aqui em Erechim, no Centro Clínico do Hospital de Caridade. E ela vai falar um pouquinho sobre essa doença que é tão comum de certa forma, mas que cada vez mais a gente escuta falar de casos. Doutora, bem-vinda mais uma vez e obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra para mim estar aqui novamente. Doutora, por que tem aumentado o número de doenças autoimunes? E por que doenças autoimunes? De onde vem esse nome?
Então, acredita-se que o diagnóstico precoce tem melhorado muito, né? Então, hoje a gente identifica muito mais precocemente as doenças. Então, talvez isso explique o aumento da incidência dessas doenças. Porém, hoje a gente tem outros mecanismos ambientais que a gente chama, né? Como alimentação, né? Muito baseada em ultraprocessados. As pessoas não conseguem dormir direito à noite, então uma higiene do sono mais precária, fatores de estresse, né? As pessoas estão sempre naquele modo de alerta, né? Constante, e também o sedentarismo, né? São vários fatores ambientais que contribuem para essa disfunção do nosso sistema imune, né? As doenças autoimunes são uma desregulação do sistema imune. O nosso sistema imune é aquele responsável por nos proteger, né? Por nos proteger contra infecções, contra inflamações e por diversos motivos, né? E esses que eu citei são alguns deles. Esse sistema se desregula. Então, ao invés de ele nos proteger, ele passa a atacar os órgãos, atacar a pele, atacar articulações. E aí a gente tem o desenvolvimento das doenças autoimunes. As doenças autoimunes, elas têm acontecido em pessoas jovens. Por exemplo, eu tenho ouvido pessoas falar que tem espondilite anquilosante. Por que em jovens? A maior incidência e o início da doença é realmente em pessoas jovens, né? A gente tem essa ideia, né? Os leigos têm essa ideia de que não, reumatismo é coisa de velho, né? Coisa de pacientes mais idosos, mas não. A espondilite anquilosante, ela afeta principalmente homens jovens, homens antes dos 40 anos de idade. E outras doenças como lúpus, artrite reumatoide, também costumam afetar pessoas mais jovens. Então, antigamente, como a gente demorava muito para fazer o diagnóstico, acabava diagnosticando em pessoas mais idosas. Mas hoje a gente sabe que não, a doença começa muito mais cedo na vida. Por que a dor é concentrada no quadril? Porque a base da doença é a inflamação da coluna, né, da coluna lombosacra, principalmente, e da articulação sacroiliaca. A articulação sacroiliaca é uma articulação posterior do quadril, que ela é primeiramente afetada pela doença. Então, é ali que ocorre a inflamação. Por isso que essa dor se inicia, né, e realmente é mais intensa no quadril. Qual é a relação com doenças hematológicas? A gente tem algumas incidências de algumas doenças hematológicas junto, né? A gente tem, por exemplo, doenças como lúpus que podem causar anemias, né? E a inflamação constante, pacientes que têm doenças reumatológicas têm maiores chances de doenças linfoproliferativas, geralmente, né? Porque justamente por causa dessa alteração do sistema imune. São doenças controláveis ou com o passar dos anos a pessoa vai acabar sentindo mais dor e tendo dificuldade de fazer alguns exercícios, como, por exemplo, se abaixar, caminhar por longa distância? Na maioria dos casos, a gente tem um controle e um controle muito bom. Tá? Hoje, a reumatologia avançou muito no tratamento. Então, hoje a gente tem doenças que a gente consegue controlar muito bem e que consegue parar justamente essa progressão, tá? A maioria das doenças reumatológicas a gente consegue parar a progressão. O que a gente não consegue é reverter sequelas. Então, se eu tenho um paciente que tem uma doença de longo prazo, né, que já vem com sequelas, é mais difícil, né, e ele vai ter restrições por causa das sequelas. Mas pela atividade da doença, na maioria dos casos, a gente consegue controlar. Mesmo controlando, algumas coisas a gente precisa cuidar, por exemplo, os fatores externos. A forma com que a gente leva a nossa vida também, a partir desse momento, tem que ser mudada, e a alimentação também? Com certeza, tá? Faz parte do tratamento, né? Eu sempre falo que o medicamento, sim, ele é eficaz, ele é muito importante, mas não é o único fator para a gente ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, realmente, os pacientes que recebem o diagnóstico, né, de uma doença reumatológica têm que mudar de estilo de vida, né? Dormir bem à noite, né? Ter uma alimentação saudável, não que precise restringir alimentos específicos, mas diminuir a ingesta de açúcar, diminuir a ingesta de ultraprocessados, aumentar a ingesta hídrica, ter uma atividade física regular.
né, tentar, né, manejar fatores de estresse, tudo isso influencia realmente na melhor qualidade de vida e na melhor resposta ao tratamento. Algumas mulheres, a partir do momento que elas entram no período de menopausa, as dores se intensificam. Essa questão hormonal tem ligação? Se estuda sobre isso? Tem, tá? A gente sabe que a alteração hormonal pode deixar o paciente mais sensível às dores. Então, às vezes, aquele paciente que vinha bem controlado da sua doença, quando chega nesse período, tem uma sensibilidade maior, né, às dores. E a gente sabe que algumas doenças têm uma incidência maior nessa idade também. Então, são duas coisas, né? Uma coisa é a questão hormonal influenciando na qualidade de vida desse paciente, alteração do humor, alteração do sono. E a outra questão é investigar se não tem alguma doença inflamatória realmente por trás desses sintomas. Algumas dessas doenças precisam de passar por uma cirurgia para reverter o caso, ou nenhuma delas é requisito para cirurgia e a pessoa apenas tem que tratar com medicação e terapias? Na maioria dos casos, o tratamento é medicamentoso, tá? Quando a gente tem coisas associadas, sim, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma artrite em ombro e essa artrite ficou inflamando muito tempo e aí acabou rompendo algum tendão. Bom, a ruptura é um quadro cirúrgico, mas a doença de base é de medicamento sistêmico, né, para controle da doença. Então, ou casos de sequela, né, paciente que tem uma artrose avançada porque já teve uma artrite importante antes. Aí sim são quadros cirúrgicos. Com o decorrer dos anos, a medicina ela evoluiu muito e a epigenética fala que nem todas as doenças elas são hereditárias, que a gente vai adquirindo por outros fatores. No caso das doenças reumatológicas, elas são adquiridas geneticamente ou elas são adquiridas por outros fatores? Hoje a gente sabe que a grande maioria das doenças reumatológicas tem sim um fator genético associado. Então, se nós temos parentes de primeiro, segundo grau que têm alguma doença autoimune, seja ela reumatológica ou não, essas pessoas vão ter um aumento de chances de ter doenças. Mas não é o único fator. Então, não quer dizer que eu tenho uma doença que o meu filho vai ter. Por isso, da importância desses fatores ambientais, né? Fazem toda a diferença para evoluir para uma doença reumatológica ou não. E doenças nesse porte não tratadas podem deixar a pessoa sem mobilidade? Sim, tá? As doenças reumatológicas não tratadas são progressivas. Então, se a gente não trata, vai evoluir para alguma deformidade, né? Isso vai depender, né? Tem pessoas que têm uma doença mais grave, outras mais insidiosas, mas sim, a grande maioria vai ter sequela se não tratada. Hoje, com toda essa tecnologia, esse aparato e os médicos cada vez mais indo em congressos e estudando as doenças, já se estuda remédios, drogas para se paralisar a doença, para que ela não tenha uma evolução mesmo depois de muitos anos sendo medicado? Sim, com certeza, tá? Os medicamentos imunobiológicos, né, que são os medicamentos mais novos na reumatologia, eles mudaram completamente a evolução das doenças reumatológicas. Então, realmente, hoje, tanto na artrite reumatoide quanto nas espondiloartrites, nós temos sim medicações que param a progressão da doença, né, fazem com que a doença não progrida. E isso dá uma qualidade de vida enorme para as pessoas, né? Enorme. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já volta. E se você tem alguém na sua família com algum problema aí de dores nas juntas, como a gente escuta os idosos falar, que não dorme direito, que dói aqui, dói lá, fique de olho. Procure um reumatologista, faça a sua consulta, porque é importante a gente começar o tratamento bem no início aí para frear alguns sintomas que podem aparecer no decorrer da vida. Então fica a minha dica aí para você. Já voltamos. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa
Entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados. Na hora de cuidar da sua alimentação, Master Supermercados. Porque a nossa alimentação, ela impacta muito na nossa qualidade de vida. E nesse período aí de altas temperaturas, é excelente para a gente consumir mais frutas, verduras, beber mais água, sucos também, mas cuidar da nossa alimentação. Evitar aqueles alimentos ultraprocessados, porque no decorrer do tempo a conta vem alta. E também a Santa Mônica Imagem. Está precisando fazer os seus exames de imagem? A Santa Mônica trabalha com equipamentos de última geração, utilizando a inteligência artificial para melhor dar os resultados. Então, Santa Mônica Imagem. E a Campesato Farina, que já está aqui conosco há um bom tempo, cuidando do nosso cenário para que os profissionais da saúde sejam muito bem recebidos, muito bem cuidados, como é o DNA da Campesato Farina. Nós estamos falando um pouquinho sobre as doenças reumatológicas com a doutora Arien Oldoni, que atende aqui no município de Erechim, no Centro Clínico do Hospital de Caridade. Então, se você tem qualquer sintoma, já entra em contato com o consultório. Doutor, e cada vez mais os consultórios estão cheios, né? E as pessoas buscando medicações para dores que às vezes nem eles sabem que tem, que descobrem no decorrer de uma consulta, de um exame mais elaborado. Exatamente. Muitos pacientes vêm com uma dor específica, né? Uma dor na mão, e aí a gente vai examinar e encontra o indício da artrite lá no pé, né? Em outra articulação. Então, realmente, a avaliação é muito importante. A gente vê que muitos pacientes vêm com aquela ideia, né, passada de que eu tenho uma doença, mas é isso mesmo, né, a minha doença vai evoluir e eu vou ter que tomar um remédio para o resto da vida e não vai melhorar. E hoje não, hoje a gente sabe que a gente consegue fornecer uma qualidade de vida muito boa para esses pacientes. E a gente escutava isso na questão do reumatismo, né? Era esfriar, as pessoas de mais idade diziam, mas essa dor me dá todo o inverno. Mas é possível tratar o reumatismo para que essa dor não dê todo o inverno? Com certeza. Hoje, os tratamentos, eles se baseiam justamente nisso, né? No controle da inflamação, no controle da dor. Então, claro, em casos específicos, nós podemos ter a reativação, né, durante o tratamento, mas a ideia é que, com o tratamento, esse paciente não tenha crises de dor, né? E aí ele passe o inverno, o verão, o ano todo sem dor. No inverno, principalmente, ataca algumas dores, e eu acho que é artrite, que a pessoa ela tem dificuldade até de lavar uma louça, porque as mãos doem muito. É artrite?
A artrite, a gente chama de artrite o sinal clínico de inflamação. Sim. Então, se eu examino esse paciente e eu vejo que naquela articulação tem dor, tem inchaço, né, edema, tem calor, tem rubor, isso são sinais de inflamação. E aí a gente chama de artrite. Artralgia é quando esse paciente tem dor. Então, muitas vezes, a gente precisa avaliar esse paciente para saber se realmente é um quadro de artrite ou de artralgia. Mas o que a gente sabe? Que no inverno, as dores muitas vezes pioram porque esse paciente fica mais contraturado, né? A nossa musculatura contrai mais no inverno. O líquido dentro da articulação ele pode ficar mais espesso, mais rígido. Então, essa dor pode aumentar por esses fatores também. Por isso que as mãos às vezes ficam tortas. Isso é normal da doença ou é porque ela não é tratada que a pessoa começa a ficar com os dedos um pouco torto? A evolução natural da artrite reumatoide, se não tratada, são as deformidades. Então, se a gente não trata, vai evoluir para deformidade. O que a gente tem hoje, que também pode causar deformidade, é a osteoartrite, que é a artrose, né? A artrose, a gente tem medicações para controle da dor, mas infelizmente não para parar a progressão. Então, alguns pacientes que têm artrose, apesar do tratamento, podem evoluir para deformidades, mas com o tratamento, essa deformidade é menor e também a dor e a qualidade de vida é melhor. Verdade. Por que somente nas mãos e nos pés que a gente escuta as pessoas reclamar? É só aí que ela dá ou ela pode dar em outros lugares? Pode dar em outros lugares, tá? Tanto a osteoartrite, né, que é a artrose, sim, quanto a artrite reumatoide, ela pode afetar diversas articulações. A artrite reumatoide, ela tem um caráter mais de afetar pequenas articulações. Então, mãos e pés realmente são as mais afetadas. Mas ela pode também afetar quadril, joelhos, né, outras articulações. Já a artrose, a osteoartrite, ela também pode afetar qualquer articulação. Existem alguns subtipos que são mais específicos em articulações, né, como, por exemplo, mãos. Mas a mais comum de acometimento é o joelho, por exemplo, né? A gente vê muito osteoartrite de joelhos. Então, pode afetar qualquer articulação. E nesse caso, injeções de ácido hialurônico, funciona? Nós temos estudos conflitantes sobre o ácido hialurônico, tá? Alguns estudos mostraram que sim, tem melhora. Não é algo definitivo, né, por um tempo. E na prática a gente vê que alguns pacientes têm uma ótima resposta, melhoram muito, e alguns pacientes não têm uma resposta tão satisfatória, né? Mas é uma opção terapêutica, sim. Doutora, além disso, a tua área também trata o lúpus, que você começou a falar levemente no início. Da onde que vem o lúpus? Por que o lúpus está em pessoas tão jovens aí que começam a desenvolver e isso muda muito a qualidade de vida deles? O lúpus é uma doença autoimune, né, uma desregulação do sistema imune e é mais comum em mulheres jovens. Então, mulheres de 15 a 35 anos. Então, realmente afeta pessoas mais jovens. O desenvolvimento da doença é multifatorial. Então, nós temos fatores ambientais, como tabagismo, como infecções, né? Se acredita que algumas infecções que a gente pega assim, durante a vida podem aumentar o risco para desenvolver essas doenças e alguns fatores hormonais. Então, por isso que mulheres antes da menopausa têm um risco maior, né? Parece que a questão hormonal também influencia no desenvolvimento da doença. Para a gente entender a doença, como é que a gente percebe em casa que eu tenho sintoma ou que eu estou com lúpus? O que começa a aparecer? Ótimo. Os principais sintomas são lesões de pele. Então, por exemplo, o paciente se expõe ao sol, fica 2, 5 minutos, já fica bem vermelha, né? Tem uma fotossensibilidade, que a gente chama, principalmente face, braços, né? As áreas fotoexpostas. Pode ter úlceras de repetição, então aftas orais, nasais e até genitais de repetição. Dores articulares, né? Dores que causam rigidez, então aquela rigidez que o paciente acorda de manhã e fica com a sensação de travada, né? Por mais que 30 minutos.
inflamações articulares, né, dor e edema nas articulações, e quadros mais importantes, né, como inflamação no rim, inflamação no pulmão, queda de cabelo. Então, são alguns sintomas para a gente ficar atento. De que forma é realizado o diagnóstico? O diagnóstico do lúpus, ele envolve toda essa análise clínica. Então, durante a consulta, são solicitadas várias questões para o paciente, né? A gente pergunta sobre vários desses sintomas, em conjunto com exames laboratoriais, né? A gente tem o FAM, que é o exame mais de triagem, que a gente chama, né? O primeiro exame que a gente faz para solicitar essa investigação. E nós temos exames mais específicos, né? Então, num segundo momento, se a gente realmente tem essa hipótese diagnóstica, nós vamos aprofundar essa investigação. E o tratamento, ele é um tratamento contínuo, que a pessoa vai ter que fazer o resto da vida, ou ela tem cura? Sim, é um tratamento contínuo, tá? Isso é uma questão muito importante que tu tocou, porque muitos dos pacientes com lúpus abandonam o tratamento no meio do caminho, né? Porque o lúpus ele tem essa evolução de períodos de atividade e remissão. Então, vai ter alguns períodos que esse paciente vai ter sintomas, vai ter a doença ativa, e tem períodos que a doença está dormindo, digamos assim, né? Ela está inativa. Porém, a gente nunca sabe quando essa doença vai ativar. Não existe um fator que faz ela acordar? Não existe, assim, claro, alguns fatores como estresse, como exposição solar, né, são gatilhos conhecidos, mas às vezes não precisa ter um gatilho desses para ela ativar. E aí a importância do tratamento e do acompanhamento, porque muitas vezes nós identificamos na consulta e nos exames de acompanhamento uma possível reativação antes dela realmente vir a existir. Então a gente consegue combater essa reativação antes para que esse paciente não tenha danos. Então, o acompanhamento é fundamental. Ouvir um diagnóstico do médico sempre assusta, porque muitas doenças têm nomes diferentes, mais técnicos. E a pessoa, quando recebe esse diagnóstico, acha que para ela ali acabou tudo. E não é assim, né? Hoje, mesmo nas doenças reumatológicas, mesmo tendo que conviver, existem formas de conviver com qualidade de vida. Com certeza, né? O nome impacta, né? Muito. Eu tenho uma doença reumatológica que não tem cura e que eu vou ter que, né, acompanhar o resto da vida. Sim, isso impacta muito. E aí, o acompanhamento com o psicólogo muitas vezes ajuda e é necessário, né? Ele entender a doença. Então, a primeira coisa, quando a gente dá o diagnóstico, é a educação do paciente, né? Em todos os guidelines que a gente tem sobre tratamento, o primeiro tópico é a educação do paciente, que é justamente isso, né? A gente não está aí para assustar, a gente está para apoiar e para tratar, né? E hoje, como tu falou bem, o tratamento mudou muito. Então, hoje não é uma sentença, né? É uma oportunidade de tratar. Verdade. E hoje, tratando, a gente volta também naquela estaca que a gente fala aqui toda semana com todos os médicos. A qualidade de vida, o exercício físico. E para as doenças reumatológicas é mais do que fundamental o exercício físico. Exatamente, é a base do tratamento, né? Hoje, os pacientes, eles muitas vezes vêm na procura do medicamento, né? Eu quero um medicamento para melhorar, eu quero um medicamento. Sim, ele é muito importante, mas ele sozinho não dá conta de tudo, né? A gente precisa desse apoio do paciente e que ele entenda que aquele estilo de vida vai impactar no tratamento e realmente impacta. E desistir do tratamento não é uma opção inteligente também, né? Com certeza não, né? Porque, por exemplo, a artrite reumatoide, ela é uma doença crônica e que se a gente para o tratamento, existe um estudo sobre isso, que 70% desses pacientes, depois de um tempo, a artrite volta. E quando ela volta, muitas vezes volta pior. Então, a gente não sabe se esse paciente ele pode ficar 1 mês, 3 anos, até 5 anos sem a doença, sem a ativação da doença, mas ela tá ali, né? E aí, uma hora ela vai vir, e quando ela vem com tudo. Então, entre risco e benefício de manter um tratamento que é seguro, né, que o paciente está acompanhando, e suspender, e daqui a pouco ele ter uma reativação grave,
e ter sequelas, vale muito mais a pena manter esse tratamento e acompanhar. Qualquer sintoma diferente, a gente deve procurar um reumatologista? Sim, com certeza, porque a gente tem essa visão, né? A gente consegue analisar todos esses fatores, fazer o diagnóstico correto, né? E acompanhar, né? Muitas vezes a gente tem alguns fatores, mas não chega a fechar o diagnóstico, mas daqui a pouco, né? Na segunda, na terceira, na quarta consulta, a gente fecha o diagnóstico. Doutora, obrigada por estar aqui mais uma vez falando um pouquinho sobre as doenças. E existem outras doenças, né, que ficam para uma outra oportunidade. Mas o importante é as pessoas ficarem atentas às mudanças que do nada às vezes aparecem no nosso corpo. É porque ali alguma coisa não está funcionando legal. Exatamente. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada e a todos vocês uma boa noite. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida.